Esse é o tipo de conteúdo que eu procurei muito no início da minha advocacia. Para quem não sabe, a minha formação de base é o direito. Hoje eu mentoro diversas empresárias, advogadas, Brasil afora, ajudando elas a conquistarem o seu melhor cliente, a alavancarem seus resultados através da comunicação. Mas a minha formação de base é a advocacia, ainda advogo. E uma das minhas grandes questões no início da advocacia era realmente a sustentação oral. Como eu já venho de um ambiente de comunicadores da comunicação, trabalhei no rádio ali por mais de 14 anos, com programas de entretenimento, jornalismo, eu sempre estive muito habituada a falar, questionar, trazer ali perguntas, aos entrevistados, estar com a minha comunicação muito exposta e trazer a minha opinião, me posicionar de fato. Mas quando estamos inseridos em ambientes diferentes, aos quais nós não estamos habituados, isso gera um nervosismo, isso gera um temor. E no início da minha advocacia, mesmo com toda a minha jornada de experiência na comunicação, eu tive muitas questões em relação à sustentação oral, porque eu queria, de fato, fazer um bom trabalho. O passo a passo para você conseguir fazer uma boa sustentação oral e tirar esse medo, essa angústia que você sente a cada vez que tem uma audiência marcada e existe a possibilidade de você ter que, de fato, fazer uma sustentação oral. Primeiro ponto, você deve se permitir estar em situações desafiadoras. A gente só consegue avançar e só vai conseguir, de fato, estar evoluindo. Como eu disse no início do vídeo, quando o ambiente é muito diferente, isso gera nervosismo. Então, para que esse nervosismo vá embora e você se acostume com a ideia de estar fazendo a sustentação oral, precisa ser algo comum, cotidiano. Então, permita-se estar inserida nessas situações, em situações que lhe seja exigida realmente a atenção voltada para a sua comunicação. Permita-se estar inserida em situações desafiadoras. Quanto mais situações desafiadoras você estiver inserida, quanto mais repertório você tiver, mais fácil e fluido vai ficar. Segundo ponto, que vai te ajudar muito a fazer a sua sustentação oral com muito sucesso. É óbvio, mas não custa a gente repetir. Você precisa ter muita consciência e saber exatamente do que se trata aquele processo, ter conversado com o cliente, ter feito uma análise técnica do processo. Isso é muito importante, conhecer as nuances daquele processo, entender tudo o que está acontecendo e quais as possibilidades, o que pode acontecer naquela audiência, para que você de fato possa tratar ali todas as questões e trazer com tranquilidade todas as questões. Caso ocorra algo imprevisto, algo que você realmente não tenha calculado, que seja uma margem pequena de surpresas. Quanto menos surpresas, menos nervoso você vai estar na hora de fazer a sua sustentação. Terceiro ponto, faça um rascunho. Você não vai ler, tá? Essa leitura, ela deixa a gente muito travado, truncado. E principalmente com as audiências online, as pessoas acabam criando um roteiro e lendo sempre ali na sustentação oral. Eu não acredito ser interessante, particularmente não gosto dessa questão da leitura. Mas faça um rascunho, leia com antecedência. Se vier a acontecer algo novo, escreva ali, tenha ao seu lado um suporte, mas realmente deve ser um suporte e não um teleprompter para você ficar lendo ali exaustivamente. As pessoas não estão ali para ouvir a sua leitura, senão elas iriam de fato ler o que você escrevesse em uma peça. Portanto, quando a gente está falando, e aqui já vai para a quarta dica, devemos humanizar o nosso discurso. Quando você lê, não fica humanizado o seu discurso. Quando você lê, fica robotizado. Nós devemos lembrar que, independentemente do seu medo e por serem autoridades ali presentes, você está falando com seres humanos. Seres humanos são regidos por razão e emoção, e são esses pontos que você deve atingir. Então, uma linguagem simples, por mais que seja um ambiente técnico e exija realmente termos técnicos, a linguagem mais simples e fluida,
Se faça entender. Foque nos fatos, nos acontecimentos daquela audiência, que é o que está fresco na mente das pessoas, por mais que elas tenham acesso ali ao processo. Fale para pessoas. Se você lê, se você deixa o seu discurso muito truncado, palavras muito rebuscadas, você não humaniza o seu discurso. Ah, Sara, mas no meio do direito a gente tem que realmente usar um monte de palavras difíceis. Desde que faça sentido. Em algum momento que faça sentido. Para que as pessoas entendam que você tem um repertório vasto. Mas que não seja tão truncado, tão rebuscado o seu discurso, a ponto de realmente as pessoas não compreenderem exatamente o que você quer dizer, por mais que elas entendam o significado de cada uma daquelas palavras. A linguagem simples, ela sempre funciona muito bem. E a minha última dica, o último passo para você fazer uma sustentação oral com qualidade é realmente o treino. Na primeira dica eu disse que você precisa realmente trazer ali opções de repertório e se colocar em situações complicadas, situações desafiadoras. Mas você deve também treinar no offline. Você realmente vai simular uma audiência, vai treinar o seu discurso. Fale. Quando a gente deixa para falar, para verbalizar apenas na hora H, no momento em que realmente você tem que fazer a sustentação, no momento em que realmente você tem que fechar uma venda, no momento em que você sobe no palco para fazer um discurso, uma palestra, você perde a oportunidade de se ouvir, de se entender, de entender o que soa bem, o que não soa bem. Então treine no off. Treine mesmo, simule, como se você estivesse falando no momento da audiência. Isso vai te trazer cacauzinha. Isso vai te trazer muito mais segurança. Gostou do conteúdo? Segue aqui, aliás, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.